Bom dia, Pai seja convosco. Vou começar hoje a nossa escola bíblica online. Por causa da pandemia, todo esse problema com esse vírus, a gente tem suspendido um pouco a escola bíblica presencial e temos optado em manter o ensino da Bíblia, só que pela internet, por via das redes sociais. Bom, antes de começar, confesso que eu tô muito nervosa. É a primeira live que eu faço, tanto na minha vida mesmo, quanto ainda mais sendo na palavra. Então, tô muito nervosa. Peço aos irmãos perdão pelo nervosismo. Eu posso me tremer, gaguejar, mas tentar passar a palavra. Vou começar com uma pergunta. Jesus mudou os mandamentos que Moisés tinha levantado? Os mandamentos mosaicos? Os 10 mandamentos. Jesus veio para mudar? Bom, antes de tudo, eu gostaria que os irmãos abrissem Êxodo 20, para a gente dar uma olhada nos 10 mandamentos, uma olhada. Porque talvez alguns irmãos conheçam, mas não se sabe se tem novos convertidos assistindo, se tem gente que acabou de entrar no Evangelho e não tem conhecimento ainda desses mandamentos. Então, peço aos irmãos que abram Êxodo 20, versículo 3 em diante. Eu vou dar uma resumida, somente listar e dizer onde estão escritos. Bom, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Está em Êxodo 20, versículo 3. Segundo mandamento: não farás e adorarás a imagem de escultura. Está em Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5. O terceiro mandamento é não tomar o nome do Senhor em vão. Está em Êxodo 20, versículo 7. É uma coisa que a gente acaba até fazendo corriqueiramente. A gente bate com o pé na quina do móvel e fala: ai meu Deus. Quando a gente fica desesperado, a gente tende a falar meu Deus, e é algo que o Senhor falou que não é para tomar o nome dele em vão. Bom, o quarto mandamento é guardar o sábado. Bom, nós da igreja quadrangular, a gente não pratica esse guardar o sábado justamente por ser um mandamento feito para o povo de Israel, o povo hebreu. Para não ficar em minhas palavras, esse mandamento está no versículo 8 do capítulo 20. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Peço aos irmãos também que abram lá em Deuteronômio, capítulo 13, se eu não me engano. Não, perdão. Capítulo 5. E o versículo é o 13. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. No 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não fará nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha. Bom, aqui a gente vê em Moisés, em Deuteronômio capítulo 5, versículo 1,
E chamou Moisés a todo o povo de Israel e disse: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-lo-eis e guardá-lo-eis para cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco concerto em Horebe. Bom, aqui tá Moisés está recitando novamente para o povo, relembrando os 10 mandamentos. E aqui no versículo 13 ele está novamente falando do sábado, no 14. E o que eu achei interessante é que no 15 Moisés fala novamente o motivo do povo guardar o sábado, que é: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou, que guardaste o dia de sábado. O povo era escravo dos egípcios e trabalhava todo santo dia. Então, Deus deixou esse sábado para eles descansarem e lembrarem. Todo sábado que eles descansassem, eles lembrariam que Deus tirou eles da terra do Egito. Era como um mandamento, assim como a Páscoa, que também era celebrada para que o povo lembrasse. Só que a diferença é que a Páscoa o pessoal lembrava como comemoração. E o sábado eles lembravam toda semana como um dia de descanso. Bom, o 5º mandamento é: honra teu pai e a tua mãe. Está em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. O 6º mandamento: não matarás, Êxodo 20, 13. Não adulterarás, Êxodo 20, versículo 14. Não furtarás, Êxodo 20, versículo 15. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, Êxodo 20, versículo 16. E por último, o 10º mandamento é: não cobiçarás, que está em Êxodo 20, versículo 17. Bom, esses são os 10 mandamentos, o decálogo. E agora, analisando um pouco Jesus no Novo Testamento, eu gostaria que os irmãos abrissem aí em suas casas Mateus, capítulo 22, versículo 34 em diante. E os fariseus, ouvindo que eles fizeram emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Versículo 39. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, a gente leu e viu agora há pouco todos os 10 mandamentos. E o que eu achei interessante é que bate. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Se você cumpre o mandamento de amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração, tua alma e todo o seu pensamento, você não vai ter outros deuses, você não vai fazer ídolos, tanto imagem de escultura, quanto você botar alguém acima de Deus. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Você não vai matar se você ama o seu próximo, você não vai adulterar, trair, não vai roubar o bem do seu próximo, não vai dizer um falso testemunho para prejudicar o seu próximo. Então, quando Jesus veio, ele não veio para mudar, veio para resumir. E é isso que a própria palavra diz, que destes 2 mandamentos que Jesus citou, depende toda essa lei e os profetas. Bom,
Mas se Jesus veio para mudar os mandamentos, se Jesus não veio para mudar os mandamentos, por que Jesus operou diversos milagres aos sábados? Bom, a resposta disso é justamente a religiosidade. O pessoal guardava os mandamentos, mas esquecia do amor ao próximo. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Mateus 18. Versículo 18. Em verdade vos digo que tudo que lhe... Eu anotei o versículo errado, perdoa, igreja. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Lucas 13:10. Perdão, estou um pouco... Estou lendo esboço, mas não estou enxergando muito bem. Lucas 13:10. E ensinavam no sábado em uma das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: Hipócrita, no sábado não desprendeste da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, não leva para beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Aqui a gente vê que o povo da sinagoga, os grandes, eles se preocupavam sim com os mandamentos, mas esqueciam-se do amor ao próximo. Cumpria tão bem os mandamentos e sabiam tão bem que os mandamentos só serviam para o que lhe convinha. Como o próprio Jesus disse, eles soltavam os seus bois, iam lá fazer essa obra de levar eles para beber, soltava dessa prisão e levava eles para se alimentar, beber e comer, mas não se preocupava com quem realmente estava precisando. Como diz aqui, e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado a esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Bom, eu gostaria também que os irmãos abrissem em Mateus capítulo 12. O versículo é 9 em diante. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? É permitido curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado cair ela numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha?
é por consequência lícito, permitido fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem que estava com a mão mirrada: estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. Versículo 14. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Os fariseus estavam preocupados somente com a lei. E essa preocupação deles com a lei era mais para se amostrar conhecedor da lei. Isso a gente vê em Mateus capítulo 23. Versículo 1 em diante. No versículo 1 diz: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas dos seus vestidos. Os fariseus que estavam sentados sobre a cadeira de Moisés, estavam ali para julgar e ensinar o povo, eles estavam mais preocupados com o seu ego, e eles ensinavam, falavam a palavra para o povo, como, por exemplo, esse guardar o sábado. Eles julgavam a Jesus por isso, mas eles mesmos trabalhavam no sábado. Eles mesmos, quando via como Jesus mesmo exemplificou, quando vinha o cordeiro, quando via o seu burro com fome ou caísse no buraco, eles se preocupavam em livrar a mão do seu animal, livrar o seu animal de morrer de fome, mas não se preocupava com o povo de Deus, em livrar o povo de Deus desse mesmo jugo. Tanto que Jesus falou que é sim permitido fazer o bem no sábado. Então Jesus não veio para quebrar esse mandamento também. Jesus veio para quebrar sim a religiosidade, que é uma coisa que a gente tem muito nos dias de hoje. A gente vai para a igreja, não julgando os irmãos que estão indo, porque tem igrejas que ainda estão abertas, mas a gente às vezes vai para a igreja só no automático. A gente serve a Deus só por servir. Por exemplo, eu, na minha adolescência, muitas vezes eu só ia para a igreja porque meus pais iam. Eu não sabia o que estava fazendo ali, mas todo domingo eu estava lá, cantando lá na frente do grupo de jovens, estava ensaiando, e aquilo para mim era uma religiosidade. Eu sabia que todo domingo eu tinha que estar lá de manhã na escola bíblica, tinha que estar lá de manhã no ensaio, e tinha que ir de noite para o culto, e aquilo ali já virou uma rotina. E não é isso que Deus quer de nós. Que a gente seja assim, servidor da palavra, que a gente vá para a igreja, aprenda os mandamentos, aprenda as coisas na escola bíblica, adore a Ele, leve o povo a adorar lá na frente, mas não é só isso. Não é só um ritual, não é algo que, é porque Jesus falou e eu vou fazer. Não é. É mais que isso, você faz por amor. Tanto esse amar a Deus acima de todas as coisas, você adorar porque o ama, não porque de todo dia você tem que ensaiar um louvor novo para cantar lá na frente, mas não para você ir lá e se amostrar, cantar para se amostrar e ir lá na frente só cantar por cantar, mas adorar verdadeiramente a Deus. Não você ir para a igreja ajudar um pobre e um necessitado porque o mandamento diz
não, porque tem que ajudar os órfãos e viúvas, e não só por obrigação, gente, tem que ser mais do que isso, tem que ser por amor. E uma coisa que eu li aqui nos comentários, que a nossa diaconisa Selma disse, é que amar é uma decisão. Que eu achei muito lindo que eu vi que ela escreveu aqui, amar é uma decisão. E da mesma forma que a gente decide fazer tantas coisas erradas, a gente vem a decidir praticar esse amor. Que a gente não venha fazer as coisas só por religiosidade. De religiosidade eu posso levar, por exemplo, eu sou do Ministério de Louvor. Na minha igreja, a gente tem certo ensinamento. Se você não comparecer na escola bíblica de manhã, você não pode cantar de noite, não pode pegar no microfone de noite. Porque se você não tem interesse de aprender a palavra, você não tem nada para passar. E às vezes a gente se encontra no conflito. Poxa, eu quero cantar na frente. Vai ficar muito feio se eu... Poxa, o Michel eu vou todo lá na frente, eu sentada no banco porque eu não quis levantar cedo para a escola bíblica. Imagina, e eu só ir para a escola bíblica porque eu quero cantar de noite. Olha só o nível de religiosidade que eu me encontro. Eu me ver obrigada a cumprir uma coisa só por causa de outra. Assim se encontrava o povo. O povo conhecia os mandamentos, pregava, ensinava ao povo, o povo da sinagoga, mas em seu coração só estava preso o seu eu. Eles, como diz aqui a palavra, eles ensinavam e não praticavam. Eu, por exemplo, eu ensino que você deve amar e eu não pratico. Eu ensino que, olha, vocês têm que guardar esse sábado e eu não pratico, como o povo fazia. Jesus disse que o povo da sinagoga não estava fazendo isso, estava só julgando o pessoal que estava guardando. E Jesus veio para combater essa religiosidade. Mas eu pergunto, talvez não precisa vocês responderem nos comentários, mas se vocês quiserem responder, eu pergunto para cada um de vocês, como combater a religiosidade hoje em dia? Como a gente combate esse efeito automático que tem dado em muitos crentes? Essa pandemia veio para quebrar essa rotina. Por exemplo, a gente acordava cedo para ir para a escola bíblica, agora está assistindo na tela de um celular, de um computador. Isso muda bastante nosso ver, porque as pessoas que iam lá para a escola bíblica só para aparecer, para fazer presença, agora se sente conflitado. Eu estou em casa, eu posso dormir até tarde, o pastor não está vendo. Mais tarde eu vou ter culto, eu sou do Ministério de Louvor. Eu posso cantar no Ministério de Louvor de noite, mas o pastor não viu que eu não assisti a escola bíblica. E aí? A gente estava fazendo as coisas antes por amor ou porque a gente já estava só sendo religioso, cumprindo mandamentos? Eu tinha pesquisado ontem, e acabei não anotando no meu esboço, o significado de religiosidade. Vou aqui jogar para vocês. Bom, uma pessoa religiosa é um que somente cumpre os mandamentos de uma religião.
E qual seria a diferença de um religioso para um adorador, um servo real de Cristo? Bom, como a gente leu, é que o religioso vive segundo as regras de uma religião, o que tem religião. Os verdadeiros crentes, adoradores de Jesus, não é só a pessoa que segue com as regras, é aquele que vive para Cristo. Vive da forma que Jesus deixou para a gente viver. Não porque as regras me impõem, mas por amor, por decisão minha de viver esse amor que Jesus deixou para mim. Que a gente venha sair dessa live, dessa escola bíblica, refletindo isso. Será que eu estou sendo muito religioso? Será que eu realmente estou servindo a Deus da forma que Ele quer que eu sirva? Gostaria que os irmãos abrissem em Marcos 18. Lembrei, era o versículo que eu tinha falado antes, falando que era Mateus. Não é Marcos 18, não. É Lucas 18. Que eu tinha falado que era Mateus, só que era outro dos evangelhos. Isso aí mesmo. E perguntou-lhe certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Versículo 20. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, e honra teu pai e tua mãe. Ele disse: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo isto, ele ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo-lhe Jesus que ele ficava muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram: Logo, quem pode salvar-se? Aqui um comentário que o nosso pastor disse: Deus quer mais amor e menos mandamentos. A gente fica tão focado nos mandamentos que esquecemos o principal dos mandamentos, que é amar. Amar a Deus e ao próximo. Que é amar a Deus e ao próximo. Meu pai deixou um recado aqui. Que pergunta? Você fez no início. Sim. Que é amar a Deus e ao próximo. A Selma nos deixou uma palavra, que é a palavra de Deus, nos ensina ainda que se eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. É assim, dessa forma, a gente não basta só guardar os mandamentos. A gente tem que cumprir os mandamentos e realmente amar o próximo como a nós mesmos. É tão difícil amar uma pessoa totalmente diferente de mim como eu amo a mim mesma. Eu sei que se eu me amo, eu não vou falar palavras rudes, falar alguma coisa que vai machucar o meu próximo. Meu pai falou que antes que eu não respondi a primeira pergunta, Jesus veio para mudar os mandamentos de Moisés?
Então, Jesus não veio para mudar nenhum mandamento. Jesus somente resumiu em dois, que é amar ao teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Como eu li lá em Mateus 22, versículo 34. Então, Jesus não veio para mudar. E quando Jesus quebra, entre aspas, esse mandamento do sábado, ou melhor, ele corrige a ideia que o povo tinha do mandamento de sábado. Ele não veio para quebrar o mandamento, só para corrigir a ideia que o pessoal tinha. Ele veio somente para quebrar a religiosidade. E que a gente venha... Porque é para descanso, esse tipo de descanso. Que a gente venha combater em nós essa religiosidade. O pessoal tinha o sábado, como eu li muito anteriormente, para quem chegou agora, como um dia de descanso. O mandamento do sábado foi com o intuito do descanso. E como a gente leu em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15, 14 ou 15, se eu não me engano. Que esse mandamento do descanso foi para que o povo lembrasse toda semana, o povo lembrasse que Deus tirou eles da terra do Egito, da escravidão, da servidão. Se vocês tiverem dúvida, leiam novamente Deuteronômio, capítulo 5, versículo 14 e 15. Perdão, aqui, tacaram fogo aqui perto, mau cheiro de fumaça. Queimando filme, pelo jeito. E que a gente venha quebrar essa religiosidade em nós. A gente tem que cumprir o mandamento? Claro que tem que cumprir o mandamento. Jesus deixou os mandamentos para a gente cumprir. Mas que a gente venha cumprir, ensinar o mandamento sem machucar o próximo. Sem ferir o próximo. Porque diz que é para a gente amar o próximo como a nós mesmos. Que a gente venha ensinar, pregar com todo esse amor que Jesus pediu para a gente ter. Que a gente venha ser menos religioso, ser mais amoroso, ser mais cumpridores da palavra, mas com esse amor que Jesus nos pede. O erro daquele jovem não era não conhecer a palavra, era somente não praticar o amor. Ele tinha muitas riquezas e não se compadecer do próximo, do pobre que talvez passasse necessidade. Ele tinha muitas riquezas só para ele. Aquele que ama o próximo, por mais que esteja passando dificuldade nessa crise agora, ele tenta no máximo repartir com o próximo. Ele tenta no máximo ajudar aquele irmão. Poxa, eu tô passando dificuldade, tá faltando um feijão, mas eu tenho 1 quilo de arroz a mais, talvez alguém esteja sem arroz. Aquele que verdadeiramente ama o próximo, se preocupa, como a si mesmo, se preocupa com essas necessidades básicas que o próximo tem, que todos nós temos. E esse jovem conhecia esses mandamentos, mas não cumpria o principal. Por isso que Jesus fala, ainda te falta uma coisa. Que a gente venha pensar, será que falta alguma coisa na gente? Será que a gente tá indo pra igreja, tá às vezes assistindo o culto na nossa casa, talvez pra mostrar lá que tem alguém assistindo, mas será que ele está fazendo isso por obrigação, só porque tá na lei, por religiosidade, ou a gente fazendo por amor? Será que falta alguma coisa na gente? Que a gente venha pensar nisso, levar para nossas vidas. Como combater a religiosidade? A pessoa não fica religiosa do dia para noite, da noite para o dia. Ela acaba ficando na rotina. Faz isso tantas vezes, tantos dias seguidos, que aquilo vira corriqueiro.
Que a gente venha quebrar isso na nossa vida. Que a gente venha aproveitar essa oportunidade, talvez, de quebrar a rotina, que é de ir para o culto, mas que a gente venha estudar a Bíblia em casa, fazer culto em casa, tanto que as pessoas perdem esse valor do culto na sua casa. A gente... Aqui em casa um exemplo. Depois desse corona, que a gente tem dificuldade de chegar na igreja, a gente mora distante, a gente tem voltado com o culto no lar, que era uma coisa que já estava esquecida há um tempo. A gente chegava a praticar de vez em nunca, assim. Era uma coisa que a gente fazia, mas não tanto como a gente tem feito agora. E é uma coisa tão importante porque traz a presença de Deus para o nosso lar. A gente não sente só ali na igreja. A gente quebra esse padrão de adorar a Deus só no templo, abrir a nossa Bíblia só no templo. Nossa Bíblia às vezes está só fechada em casa, a gente chega só para ler a Bíblia ali na hora da palavra na igreja. E que a gente vem usar essa crise, essa pandemia, usar talvez para coisas boas. A gente está mais tempo em casa, aqueles que não estão indo, ainda não estão aqueles que não estão trabalhando que tem gente que ainda está trabalhando nessa pandemia, mas aqueles que não estão trabalhando estão mais tempo em casa, tem mais tempo para ler a Bíblia. Tudo que eles falavam, Senhor, eu não tenho tempo para ler, sentar e ler a palavra. Não tenho tempo para fazer um culto em casa, talvez uns 30 minutos, porque eu chego cansado do trabalho. A gente entende que todo mundo, às vezes, chega cansado do trabalho. Na época que eu estudava em período integral, eu chegava tão cansada que eu chegava para dormir e acordar no dia seguinte. E agora que eu tô na faculdade também é a mesma coisa. Quando eu estudava de noite, meu pai me chamasse para um culto, eu falava, poxa pai, tô cansada demais, não tô com mente para cantar, não tô com mente para ler a Bíblia. E é real, é cansaço. Às vezes nada entra na cabeça porque a gente está cansado. Mas agora que a gente tem mais tempo, que a gente vem usar essa oportunidade para buscar mais a Deus. Buscar enquanto se pode achar. Porque a gente está vendo que já está no fim dos tempos, gente. Estamos com dias contados já na Terra. Já tá se cumprindo toda a palavra. Tem rumor de guerra. As coisas já estão apertando. E será que a gente realmente vai subir? Para aquele jovem faltava uma coisa. Será que falta alguma coisa na gente? Uma coisa que eu tô lendo agora com o irmão Cristiano, da minha antiga igreja, fala que o culto em casa traz intimidade para o lar. Que a gente não venha ter intimidade com Deus somente no templo, mas no nosso lar. Nossa vida corriqueira em casa. Que agora a gente venha quebrar realmente a religiosidade. A gente venha usar essa crise, essa pandemia como oportunidade. Tem sido difícil? Tem. Essa pandemia tem levado muitas vidas. Às vezes nossos amigos, familiares que estão longe ficam preocupados. Tanta gente morrendo, tanto número de gente que está perdendo suas famílias nesse período. É doloroso, mas que a gente venha se apegar com a Bíblia e tirar proveito de uma coisa tão ruim para se aproximar de Deus. E que a gente venha sair dessa live com isso na cabeça. Como combater a religiosidade. E assim eu gostaria de encerrar essa escola bíblica fazendo uma oração. Amém? Senhor Deus, Senhor meu Pai, que a gente venha sair dessa escola bíblica, Pai, e não venha fazer como os fariseus que sabiam os mandamentos, que ensinavam os mandamentos e não cumpriam, que
ensinavam a tua palavra, que transpassavam a tua palavra e não cumpria. Que a gente venha verdadeiramente sair dessa live, Pai, e guardar os mandamentos, guardar a tua palavra, o ensino, Pai. Que a gente venha verdadeiramente guardar no nosso coração para não errar contra ti, Senhor. Senhor, nos ajuda a quebrar, Senhor, essa religiosidade, Pai. Que a gente não venha adorar, Senhor, no templo, ou talvez até em casa, que a gente não venha fazer algo como se fosse uma obrigação, mas por amor a ti, Senhor. Que a gente não venha ajudar o próximo somente para amostrar, tirar foto, ter status, Senhor, mas que te venha verdadeiramente amar ao próximo e ajudar porque ele precisa e porque a gente ama ele, Senhor. Senhor, que te venha sair dessa live quebrando verdadeiramente a religiosidade em nossos corações, Pai. Senhor, toma cada um, Senhor, que assistiu, Senhor, que está assistindo essa live, Senhor, agora, Senhor. Senhor, nessa época, Senhor, difícil de crise, Pai. Conforta, Senhor, o coração, Senhor, do teu povo, Senhor. E firma, Senhor, a tua palavra, Pai. Que a gente venha usar, Senhor, essa dificuldade, Senhor, para se aproximar de ti, Senhor. Porque às vezes a gente só assim se aproxima de ti, Pai. Porque quando tudo vai bem, a gente esquece o Senhor. A gente esquece as coisas boas que o Senhor tem feito por nós, Pai. Que a gente venha sair dessa live verdadeiramente pensando, refletindo sobre como é que a gente tem levado nossa vida na igreja, Senhor. Vai, Senhor, nos levando, Senhor, à memória, Pai. Tudo que a gente tem feito na sua casa, Pai, nos nossos tempos livres, que a gente venha, Pai, pensar sobre o que a gente tem feito, se realmente tem faltado algo em nossas vidas, Senhor, porque eu tenho certeza, Pai, que nenhum de nós quer ficar quando o Senhor vier chamar a gente, Pai. E assim, eu agradeço, Senhor, a minha rica oportunidade.